Olá, bom dia você que nos acompanha ao vivo pelo canal 10 da TV Opes e também pelas nossas redes sociais. Então, alô aí para você que nos acompanha ao vivo pelo canal 10, sejam todos muito bem-vindos. 4 de outubro, sexta-feira, e a partir de agora você acompanha o Opes Notícias até às 10 horas. Estaremos juntos e com esse formato vamos partilhar experiências, contar histórias de vida e discutir temas polêmicos e que emocionam. Vou ouvir os entrevistados e conversar com você que nos acompanha e sempre de olho na notícia. Fica com a gente, deixa aí sua mensagem, participe com a gente. Estamos ao vivo e hoje vem atraindo aí cada vez mais pacientes e se tornando mais comum no mundo da estética. Ela é responsável por garantir que a face tenha simetria, assim como deixá-la mais jovem e firme. Como o próprio nome diz, o grande benefício da harmonização facial é proporcionar ao paciente um rosto absolutamente mais harmonioso, deixando muito mais confiante com a sua beleza e o seu bem-estar. Por ser um tratamento muito abrangente, porém menos evasivo. Aí a sua recuperação é mais rápida em comparação aí com outros procedimentos. É importante aí salientar que para atingir os resultados esperados, o paciente precisa alinhar outras expectativas, aliar as suas expectativas com outros profissionais. Também cada um será responsável por uma área específica do procedimento. E o tema de hoje, sexta-feira, vamos falar sobre a importância da harmonização facial, o sorriso e a face em perfeita harmonia. E aqui com a gente, para falar sobre esse assunto, o doutor Arthur Liberato, ele que é cirurgião dentista com especialidade em prótese dentária, e também a doutora Alessandra Prudente, especialista em harmonização orofacial aí pela Faculdade de Miami, do estado de Flórida, nos Estados Unidos. Vamos agora, doutora, começando aí, né, com as mulheres. Seja muito bem-vinda aqui aos nossos, pela primeira vez, nos estúdios do Opes Notícias, que seja aí o primeiro de muitos. Bom dia. Bom dia. Muito grata pelo convite. Para mim é um grande prazer estar aqui em Arapiraca, que sempre me recebe com tanto carinho e com tanta hospitalidade. Tá? Sou sua fã, acompanho o seu trabalho. Muito prazer estar aqui com você e com o Arthur. Coisa boa. Hoje fera da odontologia aqui de Arapiraca. Hoje a conversa, amanhã de conversa vai ser muito produtiva. Isso. Muito obrigada. É um grande prazer. Muito obrigada. Nós Opes Notícias que agradecemos. Doutor Arthur, também seja muito bem-vindo. Obrigado, Pela primeira Cláudia. vez também aqui, a primeira de muitas, tenho certeza. Bom dia. Bom dia a todos que estão nos assistindo e um prazer estar aqui. Agradeço o convite para a gente falar de algo tão importante, né, que passa diariamente nos nossos consultórios, mas muitas pessoas têm dúvidas para se esclarecer e é uma oportunidade ótima. Agradeço o convite de estar na presença também da doutora Alessa, da doutora Alessandra, que está com a gente lá na Especializa. Muito bem. E você que nos acompanha ao vivo pelo canal 10 da TV Opes e também pelas nossas redes sociais, tem alguma dúvida sobre a harmonização facial? Como ter acesso, procurar qual profissional, como é que eu vou ter aí essa consultoria em relação à harmonização facial e também da consultoria partir aí para a prática. Doutora, posso chamar a doutora Alê? Pode, Pronto. Ficar mais à vontade. Com certeza. Doutora, de acordo aí, né, com o que a gente já foi abordado aí na abertura do programa, mas o que é aí essa harmonização facial? Para quem nos acompanha, o que é harmonização facial? Vamos lá. Está na moda, não é? A palavra harmonizar, Isso. harmonização. Né? Não só a harmonia facial, a gente vê hoje a harmonia do vinho com a comida, harmonizar o nosso ambiente de trabalho, o nosso lar, né? A nossa roupa com o nosso estilo de vida. Isso. Né? Então, na odontologia, hoje nós temos como uma especialidade já reconhecida a harmonização orofacial. E o que seria a harmonização orofacial? Você falou no início com maestria, né? Muito bonita a sua introdução do nosso programa. Realmente é isso. A harmonização é você levar para o nosso paciente uma harmonia, um equilíbrio, não é? Da face com o sorriso, através de vários procedimentos. Né? Nós poderíamos passar amanhã aqui falando sobre todos os procedimentos que envolvem a harmonização orofacial, mas o objetivo realmente é você levar esse equilíbrio,
né, da face, juntamente com o sorriso. Harmonizar, estar de acordo, equilibrar. Está em equilíbrio. Doutor Arthur, e para isso precisa uma equipe, né, de profissionais para trabalhar esse equilíbrio, né? Como a doutora falou, a face, né, toda essa região que envolve, né, o nosso rosto, precisa, né, todos os profissionais estarem em conjunto. Sim, com certeza. É muito importante a gente não separar nada das especialidades que a gente tem, porque a gente não trata um paciente de uma forma segmentada, né? Não tem como trazer só o sorriso dele para o nosso consultório, assim também como não tem na área médica, né, de levar o paciente só com o problema. A gente trata de pessoas. E isso é importante sempre estar em conjunto para a gente obter uma harmonização, ter uma harmonia, não só dos procedimentos que a gente pode oferecer, mas do paciente consigo mesmo. Procedimentos que se completam, não é? Exato, como você falou muito bem no início, em relação ao bem-estar do paciente que ele quer para ele mesmo. As expectativas que são criadas em cima daquele tratamento. Isso é de grande valia para a gente avaliar. Certo. Só quem ganha é o paciente, paciente. né? Com resultados melhores e satisfatórios, trabalho em equipe, em conjunto. Certo. Doutora, mas agora vamos partir mais para a parte prática, né? Quem está nos acompanhando, que deseja fazer aí, né? Ter acesso ou não sabe como, né? Qual profissional procurar, nem muito menos o que fazer. Então, procura que profissional? Então, hoje na harmonização orofacial nós temos a odontologia, como eu falei anteriormente, ela hoje é reconhecida, a harmonização orofacial, como uma especialidade, né, da odontologia. E a medicina também exerce com maestria a harmonização orofacial. E creio que a biomedicina também, os biomédicos também exercem a parte de harmonização orofacial. Certo. Mas então, a pessoa, né, o paciente, ele procura um profissional como esse já com algum direcionamento ou não? Chega com alguma queixa ou fica muito livre para que o profissional possa direcionar, possa trabalhar isso com o paciente? Então, geralmente ele tem uma queixa principal que é muito importante a gente ouvir, né? E fazer uma análise facial minuciosa, detalhada, e a partir dali, juntamente com a sua queixa, né, e as necessidades que ele tem da sua face, você traçar todo um planejamento, né, unido o tratamento estético da face com o sorriso. Não é estético funcional, a gente fala estética, mas a estética ela anda em conjunto com a função. Não é? O equilíbrio não é só estético, é estético funcional. Mas, com certeza, a queixa é importante a gente sempre ouvir, né? Às vezes, sim, o paciente chega e entrega o seu rosto de uma forma ali realmente bem aberta para a gente, para que a gente possa traçar e planejar todo o seu tratamento. Certo. Doutor Arthur, agora vamos falar na parte do consultório, né? Geralmente, os seus pacientes, eles chegam, geralmente, com que queixas? Olha, como eu sou formado e especializado na área de prótese, que hoje, assim, abrange muito mais do que necessariamente o nome fala, prótese, né? Mas a estética do sorriso vai muito além disso, como as lentes de contato, que são elaboradas pelos especialistas nessa área, e também a harmonização do sorriso como um todo, questão gengival, que a gente chama de estética rosa, né? Tudo isso está em conjunto com a face. E, assim, para mim, como você perguntou, chega muito paciente com a queixa do sorriso. Só que em vários casos a gente percebe que não é possível trabalhar só naquele sorriso para atingir os objetivos do paciente. É aí que a gente tem uma equipe multidisciplinar, onde conseguimos conversar, fazer uma reunião, para passar para aquele paciente o melhor tratamento que seja nas expectativas dele, né? Conseguir atingir os objetivos através dessa equipe multidisciplinar. Certo, doutora Lê. Muitos são vamos dizer, as abordagens, né? E também os procedimentos, né? Mas teria, assim, algum que hoje é o mais procurado quando o paciente ele vai para a doutora Lê, já vai com esse direcionamento. Tem algum tratamento específico? Tem sim. Tem aquele mais conhecido, né? Que seria a aplicação do Botox, né? A toxina botulínica, que hoje é um dos tratamentos mais utilizados aí no mundo, né? Ganha disparado.
aplicação do Botox, preenchimento facial, eu acho que hoje são os mais procurados. Tá? Talvez até pelo conhecimento, eu acho que o público tem mais, os clientes têm mais acesso a essas informações. Mas nós temos uma gama de procedimentos na harmonização orofacial. Toxina botulínica, o preenchimento, uso de fios de sustentação para a gente conseguir um efeito de lift, renovação de colágeno, os bioestimuladores, procedimentos cirúrgicos, né, pouco invasivos, como a bichectomia. Hoje nós temos também a alectomia, né, nasal. Então, envolve aí uma gama de procedimentos para que a gente realmente consiga um resultado satisfatório, estético-funcional. Certo. Esses procedimentos, eles são realizados no próprio consultório ou precisa ir para alguma clínica, hospital, alguma coisa mais Não, mais eles séria? eles são realizados no nosso consultório, Certo. com todo o aparato, né, que é necessário, mas é feito lá, sim. Certo. Então, vamos agora para o nosso momento de mitos e verdades, né? Algumas perguntinhas ou algumas afirmações, até para a gente, né, esclarecer algumas dúvidas também em relação ao tema para os nossos internautas, né? A sensibilidade do rosto pode ser comprometida com os procedimentos? Olha, não. Ficar mais sensível, Sim. talvez no início, né? Logo após o procedimento, sim. Você tem realmente, às vezes, algumas, não diria intercorrência, mas algumas ocorrências que tem já previsível, né? O rosto fica um pouquinho mais dolorido, você pode ter um pouco de edema, né? Um pouquinho de inflamação, dependendo do procedimento, né? Certo. Mas passa. Passa, sim. É previsível e temporário. Certo. Outra pergunta. Lentes de contato danificam os dentes? Olha, a indicação para lente de contato é quando a gente quer modificar já algo que não está bem para o paciente, seja ele por estética ou mesmo por um escurecimento dos dentes, que o procedimento de canal, por exemplo, muitas vezes necessário, ele acaba escurecendo um pouco o dente com o passar dos anos. Isso não é um defeito, né? Não é um problema para o dente, que não seja estético, lógico. E uma das maneiras que a gente tem de reverter isso é revestir o dente. Aí a lente de contato, como o próprio nome diz, ela recebe até esse nome por conta da espessura, que é muito fina. Hoje, através do sistema que a gente trabalha lá, de CAD/CAM, que a gente chama, né, que é o planejamento 3D, conseguir fazer todo o escaneamento do paciente para um planejamento previsível, a gente consegue, através desse planejamento refinado, desgastar o mínimo possível do dente, só o necessário. Como falei, lente de contato, as lentes elas podem ser até 0,2, 0,3 milímetros. Então, assim, o dano é mínimo. O dano é basicamente remover uma parte que não está satisfeita. Certo. Então, para a o paciente. espessura vai de acordo com o dente do paciente. Exato. Alguns pacientes, por exemplo, têm os dentes mais escuros e esse dente, a gente precisa de um volume maior para atingir uma cor necessária, ou uma cor que seja objetiva. Então, existe um desgaste um pouco maior. Pacientes, por exemplo, que procuram aqueles dentes brancos, né? Xenon, como aquele jogador de futebol Firmino, né? Aquele desgaste é necessário um pouco mais de volume para atingir aquela cor, porque a naturalidade dos dentes também se dá pela transparência dos dentes. Se a gente coloca uma coisa muito opaca, fica aquela coisa artificial. Não é o resultado que a gente procura para o paciente. Mas, às vezes, eles procuram para si, né? Lógico, a gente trabalha em cima de expectativas. Mas tem algum cuidado em relação a essa lente de contato, doutor? Assim, que eu acho que muita gente, quando ouve lente de contato, vem logo à mente a própria lente de contato do olho. Sim, né? sim. Precisa ter esse cuidado também? Cuidado como nossos dentes também precisam. Certo. É uma pergunta também constante do nosso consultório, o quanto tempo duraria uma lente de contato. É difícil dizer, vai durar a vida toda. Não sei, um acidente, uma coisa pode quebrar. Então, a resposta mais óbvia seria, dura tanto quanto nossos dentes duram. Se tiver cuidado, vai durar a vida toda. Ela não tem um vencimento. A lente de contato a gente consegue oferecer uma qualidade tão boa quanto o esmalte. De dureza, de beleza e de todo o planejamento. Certo, mas não tem essa história de ficar tendo que estar trocando aí todo ano, não. Não. Só realmente uma alguma. necessidade. Não, a adesividade que as lentes têm em relação ao dente é basicamente a mesma adesividade que o próprio revestimento do dente, mais externo, que é o esmalte, que a gente chama, tem com o dente. Então, tem até um caso publicado que foi bem interessante,
que mostra uma remoção de umas lentes de contato, tentando tirar por força, né, alguns instrumentos. E, infelizmente, aquele dente foi fraturado, ou seja, a adesividade da lente de contato é tão igual ou até Quebrou superior, o dente, mas não danificou não quebrou a lente. a estrutura. Só complementando, eu acho que a durabilidade em qualquer procedimento, né? Depende Certo. muito do cuidado Sim, sim, em com casa do certeza. paciente, né? Você faz um trabalho ali todo correto, com todo o planejamento, orienta o paciente o que realmente deve ser feito e nem todos seguem o que né? a gente orienta, né? Eu digo também na parte facial. Então, depende muito, não só do... A gente termina o nosso trabalho, mas agora é com vocês. Isso. Né? Para que realmente ele dure durante um bom tempo. Depende muito do paciente também. Certo. Vamos a outra pergunta. Ou melhor, né? Uma afirmação. Fazer a harmonização dói? Fazer harmonização dói? Comigo não. Olha aí. Conosco não. Então, o odontólogo ele tem essa vantagem, não é? A gente faz anestesia intraoral, a mesma anestesia para restauração. Então, alguns procedimentos a gente consegue realmente que o paciente não sinta absolutamente nada. Tem procedimentos também com cânulas, né? Existe com cânula e com agulha. A agulha ela fura, ela dói um pouquinho mais. Então, tem alguns procedimentos que a gente faz e a opção realmente do meu consultório é fazer quase tudo com cânula. A cânula ela não fura. Então, a dor em si é muito pequena. Tá? E depende muito da sensibilidade de cada paciente, né? Do limiar de Mas também não é uma dor que, sensibilidade. eu não vou fazer de a forma harmonização alguma. porque eu não aguento De a forma. dor. Não, né? Falam que dói mais quando o Botox está passando, quando está sem o efeito do Botox, ela dói mais do que quando a gente coloca. Coisa boa. Então, vamos lá. Todo tratamento dentário faz o dente perder a sensibilidade? Não necessariamente. Perder a sensibilidade Sim. ou de repente ganhar? Não De entendi. perder a sensibilidade do dente. Olha, a sensibilidade do dente, como um problema, Certo. seria interessante perder, né? Tratar a sensibilidade é um dos tratamentos que a gente pode oferecer. Mas talvez, assim, essa pergunta tenha sido em relação a perder a vitalidade do Sim, dente, a pode ser. sensibilidade. E não, com certeza não. Tem alguns procedimentos de lente de contato ou facetas, né? Que aí vai depender da espessura, essa questão de nomenclatura, mas o produto é o mesmo, é porcelana. E, assim, alguns procedimentos, como, por exemplo, o dente já tem canal, então é um dente que não tem sensibilidade mais, ele está desvitalizado. A gente reveste esse dente de uma forma mais espessa por conta da própria fragilidade do dente. Ele não vai aguentar, por exemplo, colocar uma camada mínima, né, de porcelana, que é a lente de contato, e de repente a porção maior do dente ainda ficar fragilizada. Esse dente pode quebrar. Por isso que a gente faz a opção de coroa, uma coroa total. Mas o material é o mesmo, o trabalho é o mesmo, é feito pelo scanner, a gente consegue fazer da mesma forma. A diferença é só espessura. Certo. Tem algum tipo assim de dente, doutor, que não possa colocar a lente de contato? Olha, alguns casos não são relacionados diretamente ao dente. Certo. Todo dente pode ser, sim, colocado lente de contato. Só que alguns problemas, que é onde a gente tenta enxergar essa visão mais ampla do paciente, por exemplo, o paciente possui bruxismo. Bruxismo é uma doença bem comum, inclusive, que tem controle, tem tratamento, apesar de não ser tão difundido. Mas é o ato de ranger os dentes, por exemplo, durante a noite ou até durante o dia. Tem tipo de bruxismo, apertamento dental, né, que podem danificar essas estruturas dos dentes. Consequentemente, levam também as lentes de contato. Certo. Porque no caso de lente de contato, todo o apoio oclusal, que a gente chama a mordida do paciente, ela não vai estar em cima da lente, vai estar em cima do próprio dente. A lente é um revestimento frontal do dente, a parte vestibular, que a gente chama, né? A parte visível. Certo. Então, aquele apoio de mordida vai estar, consequentemente, em cima dos dentes. Se esse dente é mais frágil e ainda vem um problema como esse, como um bruxismo, um apertamento dental, o dente pode quebrar, consequentemente, as lentes de contato. Então, é preciso um tratamento prévio, um controle do bruxismo, um apertamento dental, para se pensar nas lentes de contato. Certo. Se fizer a harmonização facial muitas vezes, com o tempo, ela perde o efeito? Não perde o efeito. O que acontece? O envelhecimento continua. Não é? A gente não tem o poder de parar o envelhecimento. A gente consegue fazer com que o paciente ele envelheça com mais qualidade. Não é? Mas perder, não.
De forma alguma. O importante também é a prevenção, né? Eu acho que quanto mais cedo você começar, melhor. Né? Você chegar realmente a uma idade mais avançada, com uma qualidade de pele, de face, de sustentação. Né? Então, quanto mais cedo, melhor. Pronto. E esse mais cedo, doutora, é mais ou menos quanto? Então, depende muito de cada paciente. Vamos dar um exemplo que é o mais comum, a dúvida é o Botox. Então, o Botox depende muito da sua atividade muscular da face. Porque o que é o Botox, a toxina botulínica? Você vai utilizar a nível muscular para tentar minimizar e diminuir, não é, a ação do músculo. Essa contração excessiva gera esses desequilíbrios e as tão chamadas rugas, né, as indesejáveis rugas da face. Sim. Então, pacientes muito cinéticos, ou seja, que mexem muito, tem muita expressão, como eu tenho muita expressão ao falar, eu mexo boca, mexo olho, enfim. Então, a gente deve começar um pouquinho mais cedo, digamos 21 anos. Isso é muito relativo, depende realmente muito de cada paciente. Certo. Tá? Só para finalizar, a harmonização facial, ela pode substituir uma cirurgia plástica? Em alguns pode ficar livre aí, tá? procedimentos, sim, sim. Eu tenho casos, assim, lindos que tem uma indicação para cirurgia plástica e a gente consegue, sim, com a harmonização. Lógico que a gente tem um certo limite, não é? A harmonização, ela chega até um certo ponto e aí vem o cirúrgico. É onde você começar mais cedo, melhor. Por exemplo, os fios de sustentação. Nós temos fios absorvíveis e fios permanentes, que a gente consegue reerguer aquela face, que tinha indicação para uma plástica, você consegue promover aquele lift. A rinomodelação, paciente que tem aquela regiãozinha óssea, uma giba óssea proeminente, pontinha nasal caída, né? Então você consegue com preenchimento deixar o narizinho mais arrebitado, mais fininho, que seria, na verdade, poderia ser feito o procedimento cirúrgico. Né? Mas a gente consegue, sim. Consegue, né? Os próprios procedimentos de papada, né? Também. Sim, que a lipo de papada. Acho que 90% Com dos certeza. casos já caíram essa questão cirúrgica, né? Fica Com mais certeza, com a é lipoenzimática, importantíssimo. né? Exatamente. E a recuperação também é mais rápida. Outra, que é dos objetivos da harmonização é esse mesmo, o bem-estar. Você não tem que passar por um procedimento cirúrgico, hospital, né, o pós-operatório. Então, isso é uma grande vantagem de você optar pela harmonização orofacial. Ok, agora vamos para o nosso momento mural, né, com algumas imagens. Prepare aí, Pirulito, as nossas imagens para ir comentando. Imagens geradas da internet. Olha só, doutor, e aí, o que foi isso? Então, isso aí é um conjunto de harmonização facial com o sorriso, né? Você vê a primeira imagem, os exageros, os excessos, né? A Gretchen ali é famosa pelas várias cirurgias plásticas, implantação de silicone na face, não é? Então, aos pouquinhos, ela foi indo para a harmonização orofacial, feito por um cirurgião dentista, onde ele removeu alguns excessos, né, da face da Gretchen, e hoje ela realmente melhorou muito. Foi feito preenchimento labial, preenchimento de malar, contorno do ângulo e lentes de contato. Então, hoje, realmente, foi assim, eu acho que uma das melhores harmonizações orofaciais já vistas hoje é da Gretchen. Coloca outra imagem. Quer completar alguma Disputa coisa? com a Joelma, né? Disputa com a Joelma, pois é, todos dois feitos por dentista. Aquela imagem ainda Volte aí, que Piru, passou, por favor. dá para se notar uma coisa muito interessante, que é a dimensão vertical. Sim. O que a gente chama de dimensão vertical é a distância da pontinha ali do nariz, da base do nariz até o queixo. E isso, lógico, foi também com a harmonização facial e também com o correto planejamento da altura dos dentes, que é o que dá essa altura facial desse terço inferior. Mudou bastante, dá para ver, né? E basta, assim, ser planejado de uma forma correta para a gente conseguir um resultado previsível. Não é aumentar os dentes e achar que aquilo é só estética. Né? Os dentes estão lá principalmente como função e estética. E tem que ser respeitado todos os princípios. Certo. Coloca outra imagem. E aí, doutor? O que é isso? Aqui é normalmente a gente tira bastante foto desse procedimento, que é uma tomada de cor. É bem interessante quando a gente vai fazer qualquer tratamento para o paciente dentário, que a gente percebe a tonalidade de cor presente, a tonalidade de cor da expectativa do paciente. E para um caso, por exemplo, de lente de contato, como foi mencionado em relação ao desgaste, certo. o quanto mais a expectativa
está distante da realidade, existe uma espessura maior a ser desgastada, para que traga aquela naturalidade dos dentes. Então, antes é feito esse estudo aí, né? Da cor, Isso faz parte de um estudo parte, né? relacionado mais à cor, né? Isso é uma tabela de cores que a gente tem várias etnias assim diferentes. Normalmente o Brasil tem muito a cor numa escala que a gente já usa, né? Que é o A3, A2, a gente chama. Quanto mais branco, esse número vai caindo mais até chegar nos dentes clareados, que é o objetivo, acho que, da maioria dos pacientes, né? Então, é muito importante para isso, para o planejamento. Coloca outra imagem. E aí? Aí está uma característica bem interessante dessa paciente, que ela tem um sorriso invertido. O sorriso invertido é até uma consequência da idade que a gente vai usando cada vez mais os dentes, né? Ninguém para de comer, se alimentar. Sim. E, porventura, pode acontecer esses desgastes dos dentes e baixando esse tamanho ao ponto de não aparecer mais, de repente, num sorriso. Isso dá um aspecto muito mais envelhecido do que a idade que a gente tem. Como é a mesma paciente, lógico, Certo. e você vê uma diferença até na vontade de sorrir, né? Na isso. expectativa dela de transmitir esse sorriso. E aí, provavelmente, foi feito um trabalho, pode ser feito esses revestimentos, como lente de contato, faceta, para devolver essa dimensão do dente, como a gente falou também no caso que passou a foto agora, da Gretchen, né? Trabalhar em dimensão facial, dimensão vertical do sorriso. Essa parte aí, dessa imagem, né? Nesse caso foi o oposto, né? Ela tinha uma dimensão alterada para maior, provavelmente pelaquela expectativa de trazer um sorriso maior, mas talvez tenha sido esquecido da parte funcional. Já nessa parte ela tinha perdido dimensão vertical. Isso inclusive contribui bastante para a harmonização facial, já que quanto menor essa área de dimensão vertical, o nosso queixo acaba murchando mais, isso dá resultados estéticos no bigode chinês, Sim. né? E toda a flacidez da Então, pele. Exatamente. E com o tempo, com o envelhecimento, né, a gente tem também essa queda do lábio, né? Essa distância nasal, labial, ela vai aumentando. E aí vai expondo cada vez menos a nossa arcada dentária superior. Né? Aí entra um trabalho aí bacana da harmonização. A gente tem hoje uma cirurgia que chama-se lip lift, onde você faz um leve cortezinho aqui na região labial para suspender o lábio, para que a gente consiga expor, né, com mais harmonia os dentes superiores. Coloca outra imagem. E aí? Então, isso é uma harmonização orofacial, né? Um rejuvenescimento. Não sei exatamente o que é que foi feito, mas a gente percebe que ela tem uma melhora no contorno da linha mandibular, que é essa linha aqui, que vai da orelhinha até a região aqui anterior do queixo. Né? Você vê mais reto, mais definido, mais delineado. Talvez ela tenha feito aí uma suspensão com fios, não é? Ou seja, uma reestruturação da face, não é? Uma diminuição da flacidez do seu rosto. Verdadeiro rejuvenescimento facial, sem cortes. Bem visível mesmo, Bem né? visível, é bem leve, bem harmônico, sem exageros, como deve ser a harmonização facial. Você olha para a paciente e diz, nossa, ela está mais bonita, ele está mais bonito, está mais jovem. Mas você olha, o que será que ela fez? Quando você olha a foto anterior, você percebe exatamente quais as mudanças que tiveram, né? Eu acho que toxina botulínica também. Mas sem olhar a foto anterior, talvez quem conhece essa paciente iria dizer, ela está mais jovem, está mais bonita. Mas sem saber exatamente o que é que foi feito. E aí é uma harmonização com equilíbrio, aos poucos, sem exageros, como deve ser. Né? Certo. Doutora, mas tem paciente, aí também eu estendo, né, a pergunta para o doutor Arthur. Já chegou pacientes, assim, querendo uma mudança muito drástica que vocês, né, o olhar do olhar clínico, né, o olhar profissional, pensou assim, isso não vai dar certo? Então, tem. Né? Infelizmente tem. Então, essa conversa inicial, eu acho que é o momento que eu mais demoro no consultório, é esse primeiro contato. Certo. Porque realmente a expectativa é muito grande deles e a gente tem um limite na nossa harmonização. Não é? Eu tenho um paciente, nós temos um paciente, não vou citar o nome, mas ele sabe, sou apaixonada por ele, que ele quer ser o Ken humano. Sim.
né? Então, doutora, não tem mais nada para fazer, vamos com calma. Você já está tão maravilhoso, né? Então, a gente tem que ter até esse trabalho psicológico com o paciente, né? Às vezes eles vêm com fotos, né? Eu quero ficar igual a essa pessoa aqui, né? Então, a harmonização ela não vai mudar, não vai transformar você naquela pessoa, né? Ela vai simplesmente realçar o que você tem de bonito, que está ali escondido, talvez pelo tempo, pelo envelhecimento da face, né? Então, você realçar realmente o que ele tem de mais belo e mais bonito, sem exageros. E aí, doutor? Não, sim, temos sim pacientes que sempre chegam assim com expectativa de repente que não é possível realizar. E cabe muito a gente trabalhar no máximo potencial de que cada paciente pode oferecer. Porque assim, eu acho que é o pior tratamento que a gente pode oferecer é iniciar algo que a gente não vai poder cumprir. Então, trabalhar com a expectativa do paciente, primeiro colocar ela no lugar certo para depois conseguir atingir. Né? Eu acho que é basicamente o que a gente deve fazer nessa consulta inicial. A gente realmente conversa muito com o paciente. Cada um tem um padrão de sorriso, um padrão de face. E essa coisa de chegar com uma foto, né? Realmente acontece, parece brincadeira, mas realmente acontece. E a gente tem que respeitar, por exemplo, a etnia de cada paciente, né? Tem diferenças que são claras daquela etnia que não tem condições de mudar, né? Mas, com certeza, temos sempre possibilidade de melhorar. Joga a imagem, que eu acho que essa imagem, ela descreve bem, acho que não foi essa, não. Mas, enfim, e essa aí, doutor? Acho que é mais... Essa é uma área que a gente faz bastante lá, que faz parte do planejamento. Isso aí é um DSD, que foi criado pelo Christian Coach, que chama... DSD vem de Digital Smile Design. A gente consegue, através de fotos, né, da análise de fotos, passar para o paciente uma expectativa do que poderia ser o tratamento. Claro que aí cabe a gente sempre analisar do que também a gente pode oferecer. É basicamente um tratamento de Photoshop, com desenho de computador. Eu, particularmente, sou apaixonado por essa área de tecnologia e a gente trabalha com o que hoje a odontologia pode oferecer de melhor lá na clínica. Mas é muito importante até para fechar um orçamento quando você vê praticamente real o que a possibilidade, né, que tem naquele tratamento pode lidar. Resultados previsíveis, né? Previsíveis, exatamente. Isso. E vamos agora para o nosso intervalo comercial. É bem rapidinho, é só o tempo de você, né, elaborar aí a sua pergunta, deixar a sua mensagem, o seu questionamento. A gente volta já já. E assim, a operadora de TV por assinatura pirata acaba de ganhar mais um cliente. A partir de agora, essa família abriu sua rede para hackers, especialistas em roubar dados. Através do aparelho pirata instalado em casa, eles podem se conectar na sua rede, entrar na sua conta bancária e transferir seu dinheiro para países distantes. Mas enquanto isso, canais de graça. Uhul! Pirata, a operadora de quem quer arrumar problemas. Gente, eu estou aqui no maior e melhor home center de Alagoas, é a Loja Carajás, para dar uma dica importante para você. Aqui tem preço baixo todos os dias. Isso mesmo, só na Carajás tem ofertas de verdades, porque só quem tem o maior estoque e a maior variedade de pisos e porcelanatos do Nordeste tem o menor preço. E aqui também tem o setor de cama, mesa e banho. Tudo dividido em 15 vezes no cartão Carajás Card, sem juros e sem anuidade. E você também pode pagar com o Construcard. A Carajás cobre as ofertas da concorrência na hora, no caixa. Fale com o nosso gerente. Amplo estacionamento, restaurante e casa lotérica. Comodidade e praticidade em um só lugar. Então não perde tempo e corre para economizar de verdade. Carajás, aqui o importante é você.
A Ops Telecom sempre leva os serviços muito a sério. Você pode ter até 500 megas de internet com fibra ótica que chega na porta da sua casa, garantindo uma super velocidade. São várias opções de pacote para você escolher. A TV é Full HD com o melhor sinal do Brasil e canais para todos os gostos. Experimente. Matriz, Rua Professor Domingos Correia, número 2008, bairro São Luís. Ligue 3529-2324. Para algumas pessoas é impossível comer todos os dias um delicioso cuscuz. Mas isso agora é possível com o novo cuscuz Flocão Fibras Coringa. Ele é rico em fibras, que acelera o trânsito intestinal e ajuda o organismo a absorver menos calorias e colesterol, o que é bom para hipertensos, pessoas que querem perder peso e diabéticos. Flocão Fibras Coringa, o único flocão com selo da Associação Nacional de Diabetes. Estamos de volta ao vivo pelo canal 10 da TV Ops e também pelas nossas redes sociais. E agora é hora da notícia. E vamos agora acompanhar um pouco as ações do governo presente, o governo do estado aqui com várias ações na região de Arapiraca. Acompanhe. O governo do estado de Alagoas está promovendo aqui na cidade de Arapiraca a 10ª edição do Governo Presente. Além de Arapiraca, aproximadamente 10 a 12 cidades da região agreste recebem ações na segurança pública, na saúde e também na assistência social. E, logicamente, estamos aqui com o secretário de Estado da Assistência Social de Alagoas, João Lessa. João, é um momento importante não só para a cidade de Arapiraca, mas para toda a região agreste do estado. E a Secretaria de Estado da Assistência Social, cumprindo com o seu papel, realizando trabalhos e beneficiando a população, principalmente numa ação como essa, como quando vocês têm a oportunidade de estar mais próximo da população? Realmente, esse é o papel do Estado, estar mais próximo dos municípios. Isso que o governador visa e cobra muito da gente, secretário, que a gente possa ir aos municípios, capacitá-los, treiná-los e orientá-los, para a gente ter essa proximidade maior, porque é lá que está a ponta, é lá que está a dor. Então, o governo presente tem esse objetivo e, como você bem frisou, nessas 14 cidades aqui da região agreste. Iremos trabalhar em 3 eixos. O primeiro eixo será hoje aqui, que é a 5ª edição do SEADES Mais Perto de Você para a região agreste. Aqui a gente já está acontecendo diversas oficinas, capacitações, treinamento para todos os técnicos e gestores da assistência social desses 14 municípios que integram a região agreste. Aqui do lado, em Craíbas, Lagoa da Canoa e Feira Grande, teremos 2 arenas, são mais 2 eixos diferentes. É a Arena Cidadania, que vai contar com a Equatorial, que é o serviço do Tarifa Social. Então, vocês que são lá da região vão lá, que é um serviço muito importante, gratuidade na sua conta de energia você pode ter direito se você está no cadastro único, se você é usuário do Bolsa Família. Teremos também, em paralelo a isso, o Bolsa Família, o cadastro do CAD Único, a atualização do CAD Único e o INSS Digital. São serviços muito importantes que está tendo ao mesmo tempo nesses 3 municípios. E temos também nosso terceiro eixo, que é a Arena Cidadania. Lá está tendo oficina por criança feliz. Então lá a gente está capacitando, treinando e fazendo uma coisa bem bacana, bem legal, que eu queria que vocês, se pudessem, fossem lá com a gente amanhã conhecer, que é muito bacana. A gente está pegando cerca de 100 gestantes, treinando ela, orientando, dando orientação nutricional através do CRIA, que é o Programa da Criança Alagoana do Estado, em parceria com a Assistência Social. Eu tenho conversado muito com os secretários porque a gente possui o CAD Único, o maior banco de dados do mundo. A gente chama o maior Big Data do mundo. Então, eu tenho orientado para que todos os secretários também façam essa convergência de política para aquele que mais precisa, para que a gente possa tirar aquelas pessoas do Bolsa, possa tirar aquelas pessoas daquela condição precária. Para você ter uma ideia, a gente tem 1.300.000 pessoas no estado de Alagoas recebendo Bolsa Família. É um valor muito grande, então o Estado tem que tirar essas pessoas, as políticas públicas precisam se convergir para o mesmo beneficiário. E eu acho que é dessa forma que a gente consegue avançar no estado. Muito obrigado, secretário. Muito obrigado a todos e eu espero que aproveitem aqui com a gente e vamos acompanhar a chegada do governador.
Muito bem, conversamos então aqui com o secretário de Estado da Assistência Social, João Lessa, falando, logicamente, da sua pasta, mas, enfim, como um todo, o governo do Estado, nesses 3 dias, vai estar presente aqui na região agreste do Estado de Alagoas, como eu já disse, a assistência social, a segurança pública, a infraestrutura, enfim, a educação são pilares para que o governo do Estado possa continuar levando os seus serviços à sociedade e fazendo com que o governo presente esteja mais próximo da população, do povo. E, logicamente, o governador Renan Filho, o governo do Estado de Alagoas, tem esse propósito e, logicamente, o povo do Agreste certamente agradece por este trabalho e por esta ação, que, sem sombra de dúvidas, vem a acrescentar cada vez mais. Nessa grande ação do governo presente, nós não poderíamos deixar de estar presente, né? Para alertar as pessoas da importância de se declarar um doador de órgãos. Hoje, muita gente morre em fila, aguardando por um transplante. Então, esse gesto, esse ato de amor, que hoje basta somente avisar a sua família, se no momento da fatalidade acontecer, que você é um doador e que você pode salvar tantas vidas. Estou representando a Secretaria de Saúde do Estado, não do governador. Nós estamos ofertando vários serviços de saúde, como aferição de pressão, glicemia, teste de glicemia, testes rápidos, orientação de saúde bucal, saúde da mulher com a prevenção, já que estamos no Outubro Rosa, a prevenção do câncer de mama. Estamos oferecendo serviços de distribuição de kits, de lanches para gestantes, kits nutricionais, lanches de material para higiene pessoal para as mulheres gestantes, né? Orientações, serviços de prevenção, aconselhamento, no caso do teste rápido, psicólogo, clínico geral. Tudo isso é encontrado aqui na nossa tenda, sem precisar enfrentar fila e nem pegar ficha. É chegar, ser atendido. Pela relação que a gente tem construído, isso vai me dar muito mais ânimo de voltar, depois desse governo presente, para a gente trabalhar ainda mais, porque cada dia que passa eu sinto que é um dia menos do governo. E a gente tem que realizar para que a gente faça um segundo governo melhor que o primeiro e tenha nesses 2 mandatos um mandato que as pessoas guardem positivamente na memória. É por isso que eu vou trabalhar bastante. E a Delegacia Regional de Arapiraca, comandada aí pelo delegado Everton Gonçalves, realizou aí, deu início, na verdade, na tarde de ontem, a chamada, uma operação aqui para devolver aqueles aparelhos telefônicos, né, aparelhos celulares de uma operação a semana passada. Então vamos acompanhar agora um trechinho da matéria. Bom dia, Cláudia Valéria. Bom dia, telespectadores do OPS Notícias. Cláudia, você lembra muito bem que quando Everton Gonçalves, que era delegado de homicídios da cidade de Arapiraca e também assumiu a delegacia regional aqui da cidade, ele colocou na sua entrevista coletiva que ia dar prioridade no combate ao roubo e ao furto de celulares na cidade de Arapiraca. E isso vem sendo feito. Periodicamente, uma boa quantidade de aparelhos vem sendo devolvidos para a população, para as pessoas que foram lesadas, que foram roubadas e furtadas. E isso aconteceu na tarde de ontem. O delegado Everton Gonçalves fez a entrega de mais de 20 aparelhos a pessoas que, quando tiveram os seus aparelhos roubados, foram até a central de polícia e fizeram um boletim de ocorrência. A partir disso, a polícia pode sim fazer as buscas, recuperar o aparelho e, lógico, devolver para a pessoa que comprou, enfim, que investiu o seu trabalho e o seu dinheiro para ter um aparelho de comunicação. Nós conversamos com o delegado e ele explica e dá dicas importantes para você não cair no conto do vigário e também não comprar telefones roubados. Iniciamos esse trabalho essa semana. Tínhamos feito toda a triagem dos celulares subtraídos no mês de agosto e essa semana nós iniciamos a fase de recuperação. Só nessa semana, em 3 dias, nós conseguimos recuperar quase 20 aparelhos, os quais foram quase todos entregues na data de hoje. Então, quero deixar aqui bem claro para a nossa população que muita gente está comprando aparelho celular, está comprando objetos em geral, mas especialmente aparelhos celulares sem procedência, sem nota fiscal. O que é que vai acontecer? No mínimo, você vai perder o dinheiro que você pagou e você pode correr o risco de ser preso. Queria explicar, Walter, como é que funciona aqui nossa dinâmica, tá certo? No primeiro momento, nós entramos em contato com o possuidor
desse aparelho furtado ou roubado. Pedimos para que ele compareça à delegacia e voluntariamente faça a entrega do objeto. Fazendo isso, ele se isenta da responsabilidade penal, pois assim demonstra a sua boa-fé e muitos, infelizmente, acabam caindo em golpes. A grande maioria das pessoas está comparecendo à delegacia e está procedendo à devolução. Aquele que for notificado, que receber a informação e não comparecer, vai correr o risco de ser preso a qualquer momento pelo crime de receptação. Ou seja, vai ficar também sem o telefone, porque é um telefone roubado ou furtado, e ainda vai responder a um processo criminal. Todas as contas de telefones ele já possuem um rastreador de origem natural, seja os aparelhos Android através da plataforma Google, seja os aparelhos que têm o sistema Mac. Só que muitas vezes esses telefones são desligados e a gente não consegue mais o monitoramento. Eu sugiro às pessoas que anotem o número do e-mail de cada aparelho, porque esse e-mail é um número único, identificador único. É através desse aparelho que nós conseguimos essa recuperação. Peço a todos que registrem um boletim de ocorrência. Se você teve o seu celular subtraído, furtado, roubado, ou se de alguma forma você perdeu, procure a delegacia e registre a sua ocorrência, pois ao registrar a ocorrência, esse telefone ele vai para o banco de dados. Em operações que fazemos, em apreensões, a gente consulta todos os aparelhos que aqui chegam. E se esse aparelho foi identificado, se identificarmos o proprietário, possivelmente a pessoa vai reaver esse objeto que perdeu. E parabéns aí a toda a equipe, né, da Central de Polícia, da Regional, aqui a equipe do doutor, né, do delegado Everton Gonçalves, aqui toda a equipe, parabéns aí por mais uma ação. E agora, falando aí, né, como falávamos desde o início do programa sobre essa harmonização, os benefícios e o benefício psicológico também, a autoestima, né, doutora? Sim, eu digo que é um dos principais, né? Você sabe que hoje a saúde não é só não ter, né, enfermidade, ele envolve todo um contexto ali de bem-estar físico, psicológico, mental, né? Então a harmonização, eu digo que ela muda vidas, tá? E muda mesmo. Então a gente tem depoimentos assim de pacientes que a autoestima foi totalmente renovada, então você melhora o teu convívio social, o teu convívio familiar, né? O seu humor, enfim, com certeza. Mexe muito, é uma harmonização completa. Harmonização geral, física e psicológica. Precisa realmente ser assim, né, doutor? Completa. Com certeza. Tivemos até uma pergunta curiosa aqui, se tinha harmonização para o humor, né? E realmente existe essa resposta, sim. Porque normalmente esse humor perturbado geralmente vem com algum problema psicológico, seja ele de aceitação, de satisfação, ou até de um objetivo não concluído ali, que por muitas vezes a gente consegue trabalhar na autoestima direta daquela pessoa, em face, né, que eu acho que é o que mais representa a gente, e consegue trazer à tona, de repente, uma reforma do humor junto a isso. Coisa boa. E partindo daí, tantas outras mudanças também, né, podem surgir. Agora, com tudo isso que, né, foi abordado desde o início do programa, doutora, para lhe encontrar aqui em Arapiraca, sei que você atende em Maceió, mas aqui em Arapiraca. Já está com atendimento aqui na região? Isso, nós estamos... Eu já venho há alguns meses, né, a Arapiraca, mas hoje a gente está iniciando na clínica Especialize, né, referência aqui em Arapiraca, junto com o doutor Arthur, né, então nós iremos atender lá. E eu atendo em Maceió, no Harmony também. Nós estamos iniciando aqui com ele a parte de harmonização orofacial. Coisa boa. Doutor Arthur? A nossa clínica tem o prazer de estar recebendo a doutora Alessandra e somos uma equipe em torno, acho que 13 dentistas lá que trabalham com a gente, várias especialidades. Então hoje posso garantir que a nossa clínica abrange todos os serviços que a odontologia pode oferecer. E ela fica localizada, eu acho que é importante, né, falar, na Avenida do Futuro, né, como é conhecida a Ceci Cunha, número 169, fica fácil, que é de frente à Candy Club, já um ponto conhecido. E um telefone para contato, 3521-2139, podem estar entrando em contato, ou até mesmo por Instagram, né, diretamente com os profissionais, para a gente conseguir uma consulta e avaliar o quanto hoje a odontologia pode fazer por cada pessoa. Certo. E eu acredito que gere também essa curiosidade, né, nas pessoas que nos acompanham. Claro que a gente não vai destrinchar a questão de valores, mas hoje em dia não está assim, um valor tão alto, né, fazer essa harmonização, cuidar realmente aí da estética como antigamente.
Sim, por isso que é importante você iniciar cedo, né? Talvez no início você precise de um investimento um pouco maior, mas você ter essa manutenção é mais tranquilo. Eu acho que quanto mais você demorar, mais procedimentos você vai ter que fazer, não é? Mas comparado com procedimentos cirúrgicos, realmente a harmonização ela é bem mais acessível. Só voltando ao assunto do humor, então, indiretamente, sim, a harmonização ela melhora o humor, mas uma harmonização bem feita por profissionais capacitados, para que não vire um desastre, não é, a sua harmonização. Então, isso é muito importante. E aí, doutor, em relação à questão de valores, hoje em dia está mais tranquilo? Olha, valores, sim, cada vez que a tecnologia vem oferecer, um exemplo, o iPhone, né, cada vez uma coisa mais barata, fica acessível, como também a odontologia de ponta se torna mais acessível. Só que eu acho que o mais acessível, como a doutora também colocou, é a prevenção. A gente conseguir trabalhar o quanto antes naquele sorriso, ou seja, face, para conseguir os resultados e atingir a expectativa do paciente é melhor. Porque, lógico, são tratamentos um pouco mais caros quando se trata em porcelana, mas se de repente a gente vem trabalhando antes num alinhamento com a ortodontia, que é até meu irmão que trabalha nessa área lá, Michael Liberato, e consegue alinhar aqueles dentes, um clareamento e a manutenção daquilo ali, torna-se muito mais fácil cuidar daquele sorriso dali para frente do que necessariamente uma intervenção maior. Certo. Então, e de certa forma não é um gasto, é um investimento. Um investimento, né? Quanto vale o seu humor, quanto vale... Transformação, né? Quanta transformação pode acontecer na nossa vida, né? Com a harmonização, a parte odontológica mesmo. Hoje a odontologia é contemporânea, né? Então eu acho que o benefício que traz realmente vale muito a pena. Tá bom, então, gente. Então, muito obrigada, né, pela presença. Doutora, muito obrigada pela sua eu que presença. agradeço. Já acabou? Foi tão bom. Já acabou, foi ótimo. Realmente, assim, Muito obrigada pela sua obrigada. disponibilidade, né? Sei que veio aí Veio correndo, veio correndo, foi, mas deu deu tempo. tempo. Coisa boa. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. E seja muito bem-vinda aqui a Muito Arapiraca. obrigada. Deixa Já aqui o estou espaço. sendo muito bem recebida. Sempre que eu venho e agora com a parceria com a especialista, estou muito feliz. Coisa muito boa. feliz mesmo. Muito obrigada. Doutor Arthur, também muito obrigada pela sua presença, né, a sua disponibilidade em estar aqui com a gente. Parabéns pelo trabalho, né, realizado aqui em Arapiraca. Obrigado. Deixo aqui o espaço. Né, Não, agradeço muito esse convite. Eu acho que vontade. é muito importante a gente, quanto mais se conversa, né, sobre as Esclarecimento, nossas né, especialidades, também. é uma dúvida que de repente a gente conversou aqui, que são de pessoas que de repente já despertou interesse ou mesmo respondeu, né, algumas questões. E é muito válido para a gente isso, levar informação a nossos pacientes. Agradeço demais o convite. Coisa boa. E agradeço você também que nos acompanhou desde as 9 horas da manhã. Lembrando que mais informações aí sobre todas as ações do governo do estado aqui na região e também outros assuntos, às 12h30 no Cidade em Foco. A todos um ótimo dia, um ótimo final de semana e o nosso compromisso. Segunda-feira também tem aí Esporte na Casa, esporte aqui na grade da TV Opus. Estaremos aqui com a equipe completa às 9 horas, falando de esporte para você. A todos um ótimo final de semana e até segunda.